noite, mulheres. Estamos esperando vocês aqui para o culto das pérolas, Rua Pajurá 25. Venham! Davi é alguém que foi rejeitado. Viveu em um lar de rejeição. É um jovem que aprendeu a lidar com as dores da rejeição familiar. Aonde ele precisou colocar a sua confiança em Deus. Os pais que deveriam proteger não protegiam. Porque colocaram Davi para fazer um serviço que era qualificado por os filhos menos favorecidos da época. Entenda, havia se passado muitos anos. Houve mudanças em relação a quem deveria cuidar do rebanho. No tempo de Jacó, todos os filhos, pastora, se envolvia em cuidar do rebanho. Mas no tempo de Davi, que é o tempo da monarquia, que é o tempo que tem um rei em exercício, o filho que tinha menos valor, de menos aparência, o filho que não tinha o que apresentar de bom para o exército do famoso então rei Saul, ele era colocado para cuidar das ovelhas. Então houve algumas mudanças do tempo aonde Jacó envolvia todos os seus filhos para cuidar do rebanho. Nós temos uma passagem que vai nos relatar que todos os filhos estavam apacentando as ovelhas em Siquém. E Jacó vai dar uma ordem para que José fosse até os irmãos. E quando José está perdido no meio do caminho, ele encontra com um homem. E o homem vai perguntar: o que procuras? Ele vai dizer: eu procuro os meus irmãos que estão apacentando ovelhas. E esse homem traz uma informação importantíssima. Qual? Ele vai dizer: eu ouvi eles dizendo que estavam indo para Dotã. E por que Deus decide mudar a rota? Se os filhos saíram do rebanho, com o rebanho, até Siquém para apacentar as ovelhas, é porque tinha um José da casa que se tornou disponível a cumprir uma ordem dada pelo pai. E quando você cumpre uma ordem, Deus muda a geografia para favorecer o teu propósito. Eu vou melhorar. Irmãos, enquanto os irmãos estão em Siquém apacentando as ovelhas, tem Jacó dizendo para José: vai ver como os seus irmãos estão. Eu vou melhorar para você dar um glória a Deus. Mas missionária, quem são esses irmãos? São os irmãos que me dão a melhor comida, me dão a melhor vestimenta, me dão a melhor atenção? Não, são irmãos que me odeiam, que estão doidos para me matar. Mas quando eu recebo uma ordem do céu, eu confio naquele que me manda. E ainda que tente me ferir, não tem o poder de tirar a minha vida, porque eu estou respaldada pela obediência. E quando eu estou em obediência, o céu se responsabiliza em guardar a minha vida. E por que Deus decide mudar a rota? Porque alguém dentro da casa vai dizer: eis-me aqui. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que a minha vida corra risco, eu vou fazer. Ainda que eu tenha que servir quem me odeia, eu vou servir. Ainda que eu tenha que alimentar quem é doido para me matar, eu vou fazer. Porque não é sobre mim, é sobre uma ordem que colocaram sobre a minha vida. E eu confio tanto em quem mandou fazer. Eu tenho a certeza que por mais que tentem me ferir, não vão ter o poder de me matar. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra que me sustenta. Eu volto para o texto, mas eu preciso só te explicar para você não ficar perdido. Por que agora Siquém? Por que agora a rota tem que ser alterada? Ir para Dotã? Porque Siquém era um lugar deserto, assim como Dotã.
Só que Siquém não era rota de mercadores, mas Dotã sim. Então, quando José diz dentro da casa, eis-me aqui, Deus está mudando a rota para dizer, agora começa o início do sonho que eu te dei. José, só falei contigo em 2 sonhos, e quando tu obedece a ordem, agora eu te dou a direção missionária. Mas lançaram ele na cova, mas não matou na cova. Rasgaram a roupa dele, mas não mudou o caráter dele, porque até quem se comporta como escravo alcança o favor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele é especialista em confundir um cenário para poder te esconder. José nada mais era do que alguém que Deus escondeu na cova. Missionária, mas eles tacaram na cova. Deus está escondendo. Porque a única função da cova faz com que José continue olhando para o alto. E José está dizendo, o que me sustenta é a palavra. O que me sustenta é que eu estou debaixo de uma direção. E eu sei que se eu obedecer, o Pai me dá livramento dentro deste lugar. Eu já quero liberar uma palavra do céu para a tua vida. Missionária, me colocaram em uma cova. Me colocaram em um lugar que não é meu. E eu sei que Deus tem promessas. Eu quero te dizer, Deus permitiu para que você colocasse a sua confiança nele e só olhasse para o alto. Você precisa ser sustentada pela palavra que Deus liberou. E Dotã era a rota que os comerciantes passavam, inclusive com os escravos que haviam comprado e levavam até o Egito. Escuta, foi a cova o caminho para o Egito. Foi a prisão que levou o caminho ao governo. Não reclame dos processos, porque o próprio processo já é a execução da promessa. Processo é o começo da promessa na tua vida, aonde Deus vai te levar a viver circunstâncias que humanamente falando você não suportaria. Realmente não suportaria se estivesse no mundo, mas como está na mão dele, oh glória, como está na direção dele, ele está dizendo, no mundo tu andava sozinha, na minha presença eu ando contigo. E é a minha presença que te sustenta no teu dia mau, no dia da perca, no dia da dor, no dia da escassez, no dia da traição, no dia da rejeição. Então toda a família era envolvida no tempo de Jacó na empresa, que era o rebanho. Agora passou-se anos, no tempo de Jessé, já existe um rei em exercício, um exército sendo formado, e agora os filhos, robusto, com boa altura e boa aparência, precisava se alistar e participar do exército de Israel. Como Davi não tem aparência, não é alguém robusto, o pai coloca no campo para fazer aquilo de menos valor. Missionária, cuidar de ovelha é algo que não tem valor? Sim, porque ovelha manchada não é bem vista no mercado. Então as ovelhas manchadas, elas eram ovelhas que tinham menos valor. Então Davi já sabia que ele não era bem-vindo na casa, e que ele cuidava daquilo que também não tinha valor. E aí você vai me perguntar, Deus errou a família que inseriu Davi? Deus errou a família que inseriu a missionária? Deus
Deus errou a família que inseriu a Júlia. Deus errou a família que inseriu a minha irmã. Deus errou a família que te inseriu. Ele não errou, porque a única coisa que você não pode escolher é o teu pai e a tua mãe. Mas por que ele deixou eu nascer numa família problemática? Numa família que me causou traumas, que me rejeitou, que agiu de forma indiferente, que não me protegeu quando deveria me proteger. E eu acho que eu também já ouvi minha mãe dizer assim: você foi um acidente, eu não tinha projetado essa gestação. Eu quero te dizer que não tem acidente, por quê? Porque o ventre da sua mãe só deu vida a um projeto que já começou na eternidade, ó glória. Mas era necessário ter corpo físico, ter CPF, ter identidade, ter o teu nome. Ah, missionária, mas eu sofri porque vi meus primos ter as melhores roupas e eu nunca tive. Também não tem problema. Deus estava no controle de tudo, não errou a família problemática. E por que, missionária, você está trazendo essa palavra hoje? Porque hoje tu vai perdoar pai, vai perdoar mãe, vai perdoar a tia, vai perdoar o primo. Hoje você vai perdoar, por quê? Porque eu já entendi que é eu que vou quebrar essa maldição na minha família. Eu já entendi que foi o céu que me permitiu nascer em ambiente doente, ser sarada no mesmo e ainda ser cura para quem continua doente. Porque tu está presa. A falta daquilo que deveriam ter te dado e você questiona por quê. E eu quero te dizer, foi de propósito. Porque se contigo não fosse dessa forma, tu não seria dependente dele como tem sido. Missionário, e aonde você quer chegar com isso? Você só precisa resolver a questão que está no passado. Porque tu está presa naquele passado. E para você chegar ao futuro, você tem que entender que Deus te permitiu nascer no endereço certo, na família certa, passar por essas dores. Por quê? Porque você é a diferença dessa família. Ele poderia ter feito o que ele quisesse, mas ele não quis. Porque a maior guerra é o embrião. A maior guerra que nós vencemos é quando ele é fecundado. E você acha mesmo que Deus não sabia que era você? Missionária, você está falando loucura? Não, está me filmando, não estou falando e te dou respaldo bíblico. Salmo de número 139, verso 16, o mesmo Davi vai dizer: os teus olhos me viram como substância ainda informe. Ele viu em milhões. Ai, irmão, você não está entendendo. Em milhões os olhos do Senhor já te viu como substância. A Bíblia diz que todos os teus dias estavam escritos por Ele no livro dele, quando nenhum dia ainda havia sido vivido. É Deus dizendo: conheça a tua história, conheça a tua trajetória, sei das tuas dores, sei dos teus traumas. Você só precisa ouvir essa palavra hoje e entender que Deus está no controle de tudo e nunca te abandonou. Eu preciso continuar. Oh glória. Ele nasceu no meio de grandes problemas. E uma vez eu me questionei com Deus, porque eu tenho uma afinidade com Davi. E eu falei: Senhor, por quê? Eu passei por tanta coisa. Por quê? Por que foi tão difícil algumas coisas na minha vida? Eu digo acerca da minha infância, do meu crescimento. E Deus falou nitidamente: porque contigo tem que ser assim. Porque se você não tivesse percorrido toda essa trajetória, você não me teria, o Deus Pai. E para eu me revelar de uma forma intensa e você ter essa intensidade comigo, foi necessário a tua trajetória ter algumas faltas.
Porque se fosse tudo da forma que você projetou, você também não faria comigo aquilo que se você tivesse, você não faria. Mas justamente porque você não tem, você faz. E ali eu perdoei. Eu perdoei o pai que me trancava no banheiro, que me fazia ficar uma noite toda trancada no banheiro. Mas quem tem que sair desse banheiro sou eu. E eu perdoei, sabe por quê? Porque ele também não tinha culpa. E Deus estava me vendo e me guardando. Não, glória. Então eu não posso culpar aquele que também não teve para me dar aquilo que eu queria que ele me desse. E como é que você conserta isso se teu pai foi assassinado? Não tem como consertar. Porque hoje eu sou plena de um pai que é eterno e celestial. E hoje ele me completa. E aí o Senhor me fez lembrar de Davi. Davi não houve problema com Davi acerca da rejeição. Porque quem conhece a Deus não se preocupa com mesa. Quem conhece a Deus no deserto não se preocupa com a falta de convite. Convidaram todo mundo, mas não me convidou. Quem conhece o Deus do deserto não tem problema com convite. Ah, missionária, eu sempre sofro isso, ninguém me chama, eu vejo todo mundo indo, eu vejo todo mundo, mas eu não sou convidada, eu não sou chamada. Mas quem conhece o Deus que ajudou a matar urso, que ajudou a matar leão, não tem problema se o convite não veio para o sacrifício, se o convite não veio para a festa, se o convite não veio para o casamento. Por quê? Porque quem é cheio de Deus não se preocupa com a rejeição do homem. Por que ele é rejeitado, missionária? Porque ele é o 8º. E por que só chamaram 7 para o sacrifício de comunhão? Para a mesa de comunhão? Se há 8 dentro da casa. É porque o próprio Davi já identificou que ele não é visto como filho. Só que não tem problema, porque o Pai soberano manda buscar. E quem sabe o Pai que tem não se preocupa com a falta de convite. Porque quando eu estou bem resolvido com o Pai que eu tenho, que me guardou no deserto, que me guardou nas madrugadas que não tinha um telefone online para me ajudar na oração, nas madrugadas que eu pensei em tirar a minha vida, tomar remédio, pegar a faca e acabar com tudo, tinha um Pai que estava me ajudando a matar esse urso, a matar esse leão. Quando eu ia dormir, preocupada com a conta do outro dia, e já estava naquela nervosismo dizendo: não tem recurso, não tem como acontecer. É aquela noite que brigou com o marido, que o marido falou coisas que você nunca imaginou que ele pudesse falar. Nessa noite ele estava contigo, ajudando a matar urso, ajudando a matar leão. É por isso que a depressão não conseguiu te matar, a frustração também não conseguiu te parar, porque eram ursos e leões que eram matados em lutas silenciosas, aonde ninguém via a tua lágrima, aonde era você e ele. E essas lutas, elas são características de madrugadas de dor, aonde você fala: eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. E toda vez que nós estamos dentro deste lugar, nós nos sentimos perdida e não sabemos como começar o amanhã. Só que Deus surpreende e envia recurso para matar esse leão, que ele muitas das vezes não é físico, mas é uma opressão que se apresenta para te amedrontar e te paralisar e acabar com o teu potencial, com a tua fé. Só que Deus estava com ele. Só que Deus manda chamar ele e honrar ele.
Irmãos, mulheres de Deus, todas as vezes que Deus te promover, você vai passar por uma rejeição. Todas as vezes que Deus te promover, você vai passar por uma traição. Porque isso nos forja. E isso faz com que o nosso homem vingativo venha a morrer. E o objetivo de Deus é que você não tenha mais a prática da sua justiça mediante ao seu ponto de vista. É onde você vem abrir mão daquilo que você tem de direito e coloca o direito da decisão nas mãos dele. Porque uma das piores coisas é brigar por um direito que é nosso. Nos cansa ter que justificar aquilo que não precisava ser justificado para provar que é teu. E mesmo assim pode ser que você não consiga ganhar a causa a qual você tem direito, mediante a toda a justificativa que você gastou, energia e raciocínio. Só que Deus está dizendo, quando você confia nele, você perde? Não. Você entrega o direito dele decidir aquilo que você precisa que ele decida. Davi, então, ele está em uma trajetória. E essa trajetória, ela começa numa crescente. Por quê? Depois da unção, ele mata Golias, que é um inimigo maior do que o urso e o leão. E promove ele. Agora ele é honrado. Agora ele também é escudeiro de Saul. Então agora Davi é notado e está num ambiente que futuramente será seu. Pegou? Ele revela os ambientes que futuramente você vai entrar. É por isso que a gente não pode se assustar em alguns lugares que ele te leva. É grande? É. Mas se ele te levar 2, 3, 4 vezes, pode ter certeza, é teu futuro. E o que vai me definir? Eu já tenho que chegar me comportando como? Eu não tenho que chegar, ai meu Deus, é grande demais para mim. Não, eu já tenho que chegar como? Irmã, se ele te levar 3 vezes num ambiente maior do que o teu potencial, maior do que a tua condição, maior do que a tua educação, pode ter certeza, ele já está te revelando o teu futuro. Ele fez isso com Davi. Davi ia e via. Só que Davi sabia que aquilo ali era o futuro dele, mas Saul não sabia que o futuro de Davi era o palácio. Então Davi já começava a fazer com excelência mesmo sendo empregado. Dá um glória. Ah, você não entendeu, irmã? Davi já se comportava como? Ele já está dizendo, já quero saber como funciona tudo. Por quê? Porque quando eu chegar para liderar, eu já quero ter o domínio de tudo. Então eu, como alguém que sou empregado diante de uma... Irmão, recebe isso aí. Ele está como um empregado, alguém que é escudeiro, alguém de confiança. Quem governa é Saul, mas ele está sendo um empregado de Saul, mas ele está se comportando no palácio como alguém que daqui a pouco tempo já vai tomar posse daquilo que Deus ungiu ele dentro da casa. O problema é que a gente é conduzido a um ambiente de futuro e se comporta como? Não, irmão. Bota o ombro para trás. Bota. Não precisa botar a sandália alta, não. Bota uma rasteirinha, mas bota invocada. Bota o ombro para trás. Deixa o cabelo secar no ventilador. Se não tiver prancha, vai. Porque é o meu futuro. E o que eu faço no meu presente determina se eu estou habilitada para receber o que Ele quer me entregar. A forma com que eu cuido daquilo que não é meu revela se eu tenho preparação para receber algo grande da parte de Deus. Se tu cuida de algo que não é teu de forma relaxada, esquece, Deus não te dá. Agora, se você cuida com excelência daquilo que não é teu, irmão, pode esperar que o tempo de Deus na tua vida chega. Davi está nesse cenário, cuidando daquilo que não é dele, mas sabendo que aquilo que ele está cuidando, futuramente é dele. Honra. Só que agora a vida dele muda. Capítulo 18. O que acontece? Ele está gerando tanto resultado, que agora ele está trazendo um problema para ele. Mas o problema não é causado pela habilidade que ele tem, é pela presença que ele carrega que faz com que ele tenha bons resultados. A presença de Deus estava sobre ele e tudo o que ele fazia gerava resultado. Então os frutos que ele está produzindo pela presença de Deus está incomodando o inferno. Por quê? Irmã, tu quer saber quem faz? Porque tem gente falando que faz, mas tu só vai saber quem está fazendo quando chega alguém que faz melhor que você.
Quem ficar com raiva é porque dizia que estava fazendo, mas não estava fazendo certo. O porquê que Saul está com tanta raiva? Porque Davi está fazendo melhor e está suprindo uma falta que é de Saul. E por que, Júlia, que ele supre uma falta que é de Saul? Porque Saul não tem presença, mas tem reinado. Davi tem a presença, mas se comporta como um empregado. Porque ele sabe que ele tem a presença, tem a promessa, mas ele não pode arrombar uma porta. Tem que esperar o tempo. Saul tem o reinado, mas não tem presença. Tem fama, mas não tem presença. O nome é falado, mas não tem presença. E o que faz diferença entre os dois é o quê? A presença que ele carrega, Davi. Agora é um problema. Porque agora Saul entendeu que Davi tem tudo aquilo que Saul um dia teve. E agora Saul entendendo, ele vai dizer, nada mais falta no seu reino. Ele já entendeu, Davi é rei. Porque tudo que o cara faz é bem feito. Então, glória, irmão. Eu tô liberando uma palavra para mulheres e tem alguns homens de Deus. E eu quero liberar algo muito forte da parte do céu nessa noite. Faça com excelência aquilo que hoje não é seu, mas que futuramente pode vir para suas mãos. Irmãos, em nome de Jesus, começa a fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque até aquilo que você faz bem feito está relacionado à sua adoração. Porque a palavra adoração vem de avodá. Avodá no hebraico é serviço. Então tudo que fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque o serviço feito hoje é a melhor adoração entregue a Deus. Eu começo a encerrar. Davi então está vivendo um processo muito grande, porque agora ele é perseguido por aquilo que não fez. Agora quem ele tanto amou está perseguindo ele. Davi amou muito Saul. Ele foi leal a Saul. E agora Saul está contando um monte de mentiras de Davi. Quantas de nós tivemos amigas maravilhosas? E elas eram tão maravilhosas enquanto nós estávamos um passinho atrás delas. E quando nós demos 3 passinhos somente à frente dela, ela começou a olhar para a gente com tanta ira. Ela começou a falar tanta mentira. Ela começou a falar coisas que nós nunca fizemos. Ela começou a implicar até com a gargalhada, implicar com timbre. Quantas de nós não vivemos nesse cenário sendo mulheres e homens de Deus? E agora, mentira está sendo falada dele. Uma perseguição completamente infundada contra a vida dele. E tudo isso porque ele carrega a presença de Deus e a promessa de Deus. Missionária, aplica na minha vida. Realmente não é pelos bens materiais que nós temos que há perseguição. É pela presença que nós carregamos que o inimigo, ele fica furioso, porque ele sabe que todo aquele que tem a presença tem promessa. E se ele estiver alinhado com a promessa, não há diabo, não há crise, não há governo, não há ninguém que segure um homem, uma mulher de Deus, que é convicto daquilo que carrega, que é certo da voz que ouve e que não é movido por cenário, mas se move na direção de Deus. É alguém que se move pela palavra e não se move pelo sentimento. Então a fúria do diabo não é contra a tua vida sentimental, a tua vida material, não. É contra a presença de Deus que tu carrega, que aonde tu chega o negócio vira, porque não é porque você chegou, é porque a presença de Deus chegou através da tua vida. Missionário, é onde você quer chegar com isso? Porque você tem que parar de sofrer hoje. Eu quero te dizer, rejeição sempre, traição sempre. Isso é processos, porque o ser humano é isso aí. Missionário, eu vou deixar de acreditar? Nunca. Porque o que fazem comigo não pode interferir naquilo que eu tenho. E Davi me ensinou a não ser como.
Me fizeram, eu vou lá e faço. Não, me fizeram, eu vou lá e não faço. Me traíram, eu vou lá e não vou trair. Me perseguiram, eu vou lá e não persigo. Por quê? Porque Davi me ensina a não ser como eles foram com ele. Até esse ponto. Porque aqui ele só tinha uma unção e uma promessa. Agora esse homem que era casado está sem a esposa, está sem a casa, está sem comida. E agora ele está como um peregrino no meio do deserto, como um bandido, tendo que andar escondido. Missionária, e aonde Deus está? No controle de tudo, governando tudo e permitindo tudo. Porque nós atribuímos o momento mau ao diabo. Só que muitas das vezes o momento bom é ali que o diabo está. E o momento mau é onde Deus está. Nós atribuímos em uma ordem contrária. Nós costumamos a julgar um irmão quando ele está no deserto dizendo alguém está fazendo alguma coisa errada. E não, às vezes por ele obedecer à ordem de Deus, ele está vivendo o maior processo da vida dele. Missionário, o que aconteceu com Davi no Salmo de número 63? Que ele está falando de cama, se ele tem pedra para dormir. Por que ele está falando de cama, se só tem poeira? Por que ele está falando de cama, se ele está escondido nos lugares altos? Por que ele está falando de cama e está pedindo para que lembre desse dia? Porque 1 Samuel capítulo 23, Davi descobre que uma cidade chamada Keila está sendo saqueada por os inimigos. Davi está em meio ao deserto e vai pedir a Deus: Senhor, eu posso guerrear essa guerra? Deus fala: vai. Senhor, eu posso guerrear essa guerra? Vai. Davi pega os seus homens e guerreia a guerra, tira todos os alimentos que os filisteus tomaram dos cidadãos de Keila, entrega, devolve e dá vitória àquela cidade. Aquela cidade era cercada por muros, portões e ferrolhos. Era uma cidade pequena, porém forte. Porque toda cidade que tinha muro e tinha portões e ferrolhos era considerada como uma cidade forte. Só que Davi guerreia uma guerra que Deus permite. Davi guerreia uma guerra que Deus permite. Davi guerreia uma guerra e dá vitória a um povo que Deus permite. E o povo que Deus permite, Davi guerrear, é o mesmo que vai trair e mandar Saul vir matar Davi. Fica de pé. Missionária, que Deus é esse? Maravilhoso. Poderoso. Que ama matar a nossa carne. E que permite situações que Ele nos encurrala. Para que a nossa confiança esteja completamente nele. Que nós não estejamos confiados ao ouro, à prata e nem os resultados das nossas mãos. Mas que a nossa vida seja completamente dependente dele. Mas por que ele permitiu então Davi guerrear, sabendo que o povo ia trair? Deus está ensinando a Davi: faça ainda que você não receba aquilo que você acha que é merecimento de receber. Faça somente porque eu mando, mas não coloque o seu coração nos homens, mas continue amando os homens que estão diante da tua frente. Missionária, melhora para mim, é Deus dizendo: eu permito algumas frustrações para você continuar amando, para que o meu amor possa, oh glória, transbordar através da tua gentileza, porque o amor só resplandece em lugares de treva. Missionária, por que Deus permitiu sabendo de tudo? Porque Ele está dizendo: Davi, o homem sempre vai falhar, mas eu não. Davi, o homem pode te abandonar, mas eu não. Não, glória. É Deus dizendo: Davi, eu estou te ensinando a depender de mim em todas as áreas. Eu estou te ensinando a se relacionar com o amor, mesmo que você não receba o que você está entregando. Porque o que falta hoje é o amor que nós precisamos entregar, ainda que não venhamos a receber. Paulo vai dizer que quanto mais ele tem feito, menos amado ele é. Porque, irmãos, pode começar devagarinho. Porque Paulo está dizendo: quanto mais, menos amado.
Só que Paulo está dizendo, o que eu tenho é tão grande, o que eu tenho é tão grandioso, que ainda que eu seja menos amado, eu consigo ter mais amor. Aí Davi está dizendo consigo nesse louvor do Salmo de número 63. Ele foi traído por alguém que ele ajudou a vencer uma guerra. E Deus estava no controle de... Aí Davi veio perguntar, Senhor, eles vão me entregar? Vão. Você não vê Davi perguntando, mas por que tu deixou eu entrar? Não, Davi já entendeu. Sabe o que Davi entendeu? Eu preciso entregar essa revelação. Já sei que tu me quer naquele lugar. Já sei que tu me quer naquele lugar da oração. Já sei que tu me quer naquele lugar, e deserto hoje é um lugar em Deus. Que você está rodeado de gente, mas está sozinho. Você quer pedir ajuda, mas não sabe nem por onde começar. O deserto na nossa vida é um lugar que Deus nos leva a depender somente dEle, aonde estamos com pessoas, mas não conseguimos expressar nossa necessidade para ninguém. É um lugar nele. Aí Davi não vai questionar, irmã, mas por que aconteceu tudo isso? Davi já entendeu. As dores que estão sendo causadas hoje é para me levar a um deserto e conseguir entregar uma adoração pura. É uma adoração que eu não peço vingança. É uma adoração que eu não vou questionar o porquê que ele está me fazendo chorar. Dá glória. É uma adoração que eu não me questiono por que o meu marido virou a cabeça. Por que meu marido está me tratando dessa forma depois que eu decidi me entregar? Por que meus filhos decidiram me abandonar depois que eu decidi ter uma vida diferente? Por que a minha vida financeira, ela ficou em dificuldade depois que eu decidi ser dizimista, ofertante? Por que algumas coisas começaram a acontecer quando eu comecei a me consertar? Ele quer te levar a um lugar que você vai extrair aquilo que é de melhor. Não por aquilo que ele faz, mas simplesmente por aquilo que ele é. Aí Davi já entendeu, eu sei para onde tu quer que eu vá. Já sei. É o deserto que lá atrás eu estava sozinho e tu me ajudou a matar o urso. É aquele deserto quando eu achei que era o fim, o Senhor estava lá enxugando as minhas lágrimas. É aquele deserto quando eu já tinha tudo preparado para ir embora, tu não deixou. É aquele deserto quando o mantimento faltou, sem que eu menos esperasse, as compras chegou. Eu já sei, papai, tu quer que eu vá para aquele lugar. Davi vai para o deserto de Zif, que representa Vale do Refino. Davi está dizendo, vou ser refinado mais uma vez pelo papai. Só que eu não vou somente ficar no deserto, eu vou adorar no deserto. O Salmo de número 63 nasce depois de uma traição, de uma perseguição que estava tudo no controle de Deus. Aí ele está dizendo, quando eu me lembrar de ti. Olha o que ele está falando, no futuro. Parece até que está tudo bem, não é? Não, ele está vivendo dor. Mas ele está dizendo, quando eu estiver no meu futuro, que é no palácio, me faça lembrar desse período que o Senhor me tratou aqui. Porque estar escondida no deserto de Deus é o lugar que Deus nos trata. É o lugar que Deus nos esconde. E é o lugar que Deus nos aperfeiçoa a chegar à promessa. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu encerro agora. A partir desse culto você não vai mais murmurar. A partir desse culto você não vai mais culpar ninguém. Você está entendendo que tudo está no controle de Deus. Depois desse culto uma chave virou. Porque você vai voltar para casa. Você vai acender a candeia e abastecer de azeite. Porque não tem nada perdido, só está fora do lugar. A dracma não estava perdida, ela só estava fora do lugar. E você não vai, dá glória, dá glória. O resultado final da falta de azeite é a dracma perdida dentro da casa. Sabe por quê? A primeira coisa que a mulher faz é botar azeite e acender a lamparina.
porque só se perdeu que o azeite foi baixando, a lamparina apagando e a casa bagunçando. Dracma perdida é o resultado final daquilo que começou na falta de manutenção do altar. É gente que não está removendo as cinzas. O fogo quem manda é Ele, mas quem mantém o fogo aceso é a lenha. Que sejamos a lenha deste altar diário de oração. Removemos as cinzas daquilo que já queimou para colocar lenha nova. A oração de ontem já não é mais a de amanhã, ó glória, porque é lenha nova, porque o fogo tem que continuar dentro no altar. Quem manda o fogo é Ele, mas a responsabilidade de manter é você. Buscar lenha dói, mas faz fogo. É que essa dor está dilacerando a tua alma e tu está parando. E por que Deus mudou a pregação? Porque Deus quer que você continue igual Davi, não para. Pega essa dor e ainda faz melhor. Deus está dizendo, minha irmã, que tem gente que está frustrada porque não está entendendo o processo. É Deus dizendo, vem para mais profundo, porque lá tu vai entender a causa. Não se perde nada em casa, minha irmã. Só colocou a dracma no lugar errado. E só está no lugar errado porque tem candeia apagada. A candeia tem que estar acesa, porque a primeira coisa que a mulher faz não é varrer, é acender a candeia e depois arrumar a bagunça varrendo. É um tratar aqui, ó. É um tratar aqui, ó. Aonde eu preciso colocar azeite para o pavio continuar a fumegar. Cada vez mais que Davi era humilhado, mais ainda ele fazia para Deus. Sabe por que foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo pecando lá na frente? Porque ele sabia tocar o coração de Deus como ninguém. E como ele aprendeu? Na sua caminhada de deserto, na sua caminhada de dores, aonde ele esperava ajuda e não recebia ajuda, mas ele era ajuda. Que saiamos daqui forte. Irmã, saia daqui com essa palavra que Davi está dizendo. Hoje eu estou dormindo no deserto, mas Senhor, quando eu estiver no palácio, me lembra do deserto, porque o deserto é o resultado do palácio. Você está pedindo a Deus para te apagar a memória do que você está sofrendo. Davi está fazendo o contrário. Me lembra para não esquecer de onde tu me tirou. Tu está pedindo a Deus, Senhor, me faça esquecer. Davi está fazendo o contrário. Não me lembra, para me lembrar de quem era o Senhor lá, que vai continuar sendo aqui. Recebe essa palavra da parte de Deus. Glória a Deus. Meninas, que palavra, né? Que seja uma virada de chave para todas nós. Como Deus falou comigo, como eu recebi do Senhor, desde o início, né, nesse louvor. Mas o Senhor é bom em todo o tempo, né? Que Ele não nos deixe esquecer do deserto, quando a gente chegar no palácio. Amém? Diga para a irmã, para essa linda que está aí do teu lado, diz assim: Deus não perdeu o controle e nem perderá em tempo algum na sua vida. Deus é fiel para com você, cada uma de nós. Não pense que o que você está passando, Deus não está vendo. Está no deserto, glória a Deus. Vou sair do deserto em breve. Eu passei há pouco tempo por um deserto. Há 3 anos atrás eu passei 2 anos num deserto. E Deus honrou. Deus honrou sobremaneira. Quando eu pensei que já tinha sido honrada de todas as formas, Deus vai lá e honra de novo. E assim é a vida do cristão.
Então continue dando glória, continue adorando ao seu Deus. Jamais pense que Ele perdeu o controle da tua vida. Nunca, em tempo algum, amada.